moças bonitas! Olá, rapazes charmosos! Hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Diabetes. Cerca de 250 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Os números assustam e ajudam a avaliar o tamanho do desafio para combater essa doença. E para reforçar a conscientização a respeito desse mal, principalmente em relação à sua prevenção e dificuldades enfrentadas pelo paciente. Foi instituída pela Federação Internacional de Diabetes, IDF, e pela Organização Mundial da Saúde, OMC, no dia 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil existe atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. E esse número tende a aumentar. No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, são responsáveis por mais de 70% das mortes, sendo que excesso de peso é o maior fator de risco para o aumento da doença. No Brasil, em 2008, 70,6% dos casos de diabetes em mulheres e 60,3% dos casos de diabetes em homens são atribuídos ao excesso de peso, destacou a Coordenação Geral de Prevenção de Doença Crônica e Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. Mas você sabe o que é diabetes? A diabetes é uma doença crônica no qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Mas o que é insulina? É um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos, como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não fabrica a insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente. O nível de glicose no sangue fica alto, a famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos períodos, poderá haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. O acompanhamento e a orientação especializada são essenciais para que os pacientes se sintam seguros e para o tratamento desse tipo de doença crônica, principalmente para se sentir apoiado, acolhido por lidar com diferentes diabetes. Principais tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, onde o sistema imunológico do corpo ataca e destrói as células que produzem insulina. O tipo 2 é que o corpo não produz insulina suficiente ou as células do corpo não reagem à insulina. O diabetes tipo 2 é mais comum que o tipo 1. E a diabetes gestacional? Durante a gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por muitas mudanças em seu equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, responsável pela captação e a utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar esse quadro. Em algumas mulheres, entretanto, esse processo não ocorre e elas desenvolvem um quadro de diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. Quando o bebê é exposto a grande quantidade de glicose, ainda no ambiente intrauterino, há mais risco de crescimento excessivo, macrosomia fetal e, consequentemente, partos traumáticos, lipoglicemia neonatal e até obesidade e diabetes na vida adulta. E os outros tipos? São decorrentes de defeitos genéticos associados com outras doenças, como o uso de medicamentos. Podem ser defeitos genéticos da função da célula beta
defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrinos, pancreatite, neoplasia, entre outros, e induzidos por drogas ou produtos químicos, diurético, corticoide, beta-bloqueadores, contraceptivos e etc. E quais são os principais sintomas? Vontade de urinar diversas vezes, fome frequente, sede constante, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança de humor, náuseas e vômito. Principais sintomas tipo 2: infecções frequentes, alterações visuais, dificuldade na cicatrização de feridas, formigamento nos pés, furúnculos. O que é pré-diabetes? Pessoas que têm níveis de açúcar no sangue acima da faixa normal, mas não alto o suficiente para ser diagnosticado tendo diabetes, e é conhecido como pré-diabetes. Se o seu nível de açúcar no sangue estiver acima da faixa normal, o risco de desenvolver diabetes completo é maior. É muito importante que a diabetes seja diagnosticado o mais cedo, porque ele ficará pior se não for tratado. E o tratamento? Existe tratamento no SUS? É importante lembrar que o SUS oferece tratamento completamente gratuito para a população. Como prevenção, um simples exame de sangue pode revelar se você tem diabetes. Com uma gotinha de sangue e 3 minutos de espera, já é possível saber se há alguma alteração na taxa de glicemia. Caso a alteração seja considerável, será necessária a realização de outros exames mais aprofundados. Para realizar o teste, basta procurar uma unidade básica de saúde. E a alimentação? O que isso tem a ver? Conforme o Guia Alimentar para a Produção Brasileira, a alimentação de toda a população, com ou sem diabetes, deve ser baseada em alimentos in natura, frutas, verduras, legumes e carnes. Produtos minimamente processados como arroz e feijão, limitando ao consumo de alimentos processados como geleia, atum enlatado, queijo, e evitando alimentos ultraprocessados como sorvete, barra de cereal, macarrão instantâneo. Todas as pessoas, inclusive aquelas com diabetes, devem procurar fazer suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Recomenda-se realizar de 5 a 6 refeições diárias, evitando beliscar alimentos entre as refeições e permanecer longos períodos sem se alimentar. Além disso, orienta-se comer devagar e sempre que possível em companhia com familiares, amigos ou colegas de trabalho e de escola. As pessoas com diabetes devem consumir diariamente verduras como alface, almeirão, couve, legumes como cenoura, pepino, tomate, abobrinha e frutas, preferencialmente crus, por possível maiores quantidades de fibras. As frutas devem ser consumidas em quantidades adequadas e distribuídas corretamente ao longo do dia. Nenhuma fruta é proibida para quem tem diabetes. Esse conteúdo foi tirado do portal blog.saude.gov.br, que é o blog do Ministério da Saúde. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um like e se inscreva no canal. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Tchau.